Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Nosso carinho, nosso abraço. Nós estamos chegando hoje conversando com uma pessoa que durante 4 anos apresentou muitos projetos, implantou muitos projetos no município, teve uma preocupação social muito grande. Eu falo de Mônica Fátio. A Mônica, que é do Partido dos Trabalhadores, foi a mais votada em Taquara. Ela fez 801 votos, ela fez 80 votos a mais ou menos, 70 votos a mais do que o Nene, que é, inclusive, meu vizinho aqui no Rio da Ilha, que foi o eleito mais votado com 741 votos. Mônica, nosso carinho, nosso abraço para ti. 801 votos, a mais votada, e não sentar na cadeira na próxima legislatura. Dói isso? Mas, assim, quando a gente entra na política, primeiro, obrigada pelo convite, é sempre um prazer conversar contigo. Eu falava para o Rodrigo agora, olha, eu acho que a entrevista com o Mazzucchi vai até umas 11h30, porque a gente nunca consegue fazer uma entrevista com menos de 1 hora, eu e ele. Então, é sempre um prazer poder trocar uma ideia contigo, com as pessoas que te acompanham. Obrigada pelo carinho teu, da Ana. Sei que a tua família tem um carinho especial por mim, eu também por vocês. E é isso, assim, né? Um bom dia a todos e todas que nos acompanham, aqueles e aquelas que vão nos acompanhar à tarde, boa tarde, aproveitando aí a tua deixa, né? Do boa noite, boa tarde, bom dia. E obrigada aí pelo convite. Mazzucchi, quando tu entra na política, tem dessas coisas, né? Tu coloca teu nome à disposição da comunidade e tu fazes o teu melhor, né? Eu, como tu mesmo disse, eu tive um mandato que foi dioturno, né? Não tinha hora, não tinha dia, né? A gente estava sempre à procura de projetos, captando recurso, trazendo recurso para a cidade, elaborando ações, né, com a comunidade, ouvindo a população. E fico muito satisfeita, assim, de entender que um mandato que tem temas bem difíceis de serem abordados, que são temas de enfrentamento à violência, que são temas de desenvolvimento social e econômico, né, pautando muito as pessoas, porque não existe desenvolvimento econômico se não existe desenvolvimento social, cuidado com as pessoas, porque quem faz o município, a máquina do município girar é as pessoas. O cuidado com a coisa pública. Então, assim, temas muito difíceis, né, de serem abordados, e temas que foram abordados pela primeira vez na Câmara de Vereadores a partir do mandato professora Mônica. E ter esse reconhecimento da comunidade é algo que me deixa extremamente feliz. Então, assim, a gente perdeu por um lado, né, Mazzucchi, de não estar na Câmara de Vereadores em 2021, mas, por outro lado, nós ganhamos, né, por ser a vereadora mais votada da cidade, num ano extremamente atípico, que muitas e muitas pessoas deixaram de exercer seu papel cidadão, que é de poder votar, né, em função de N situações, e também, né, Mazzucchi, ser a mulher mais votada do Vale do Paranhana, né? Então, eu fui a mulher que teve mais votos do Vale do Paranhana, e no Vale dos Sinos, se eu não me engano, eu só não fiz mais votos que a Ana Afonso e a vereadora Rita de Sapiranga. Então, isso também é algo bem significativo, assim, né? O nosso mandato é um mandato local, assim, mas ele tem uma capilaridade bem significativa, né, de forma regional também. Embora estejamos em final de mandato, a vereadora Mônica continua com o trabalho. Está aí uma semana que foi contra a violência à mulher, uma bandeira que a vereadora Mônica sempre trabalhou, proteção à criança. Como é que é? Conta um pouquinho da tua história nesse mandato que tu teve de 4 anos. O que tu conseguiu aplicar no município? O que tu diz? Olha, isso foi positivo, isso gostaria de ter feito agora no próximo mandato, mas não vai dar, vai ficar para o próximo. Enfim, conta um pouquinho da tua história dentro da política do Vale do Paranhana e de Taquara. Então, Mazzucchi, na realidade, a nossa proposta de eleitoral do ano de 2015,
2015, não, 2016, né? Foi a campanha de 2016, a gente entrou em 2017. Nós cumprimos toda ela, tu acredita? Toda, a gente, agora no final, quando a gente iniciou essa outra campanha, campanha reeleição, nós pegamos as nossas plataformas e a gente executou todas, né? A não ser a eleição de diretores, né? Que era algo que a gente já tinha, a gestão democrática da educação, que nós queríamos muito, assim, mas não foi possível em função de uma construção legal aqui no município de Taquara. Mas todas as outras pautas a gente conseguiu cumprir e conseguimos avançar para além. Então, a gente trouxe 1.500.000 para a saúde, né, em emenda parlamentar, 218 mil para o enfrentamento ao Covid, né, para o hospital aqui de Taquara. Aprovei mais de 9 projetos de lei, né, entre eles a Semana Anti-Bullying, a Semana do Bebê, a Semana da Pessoa com Deficiência, a inclusão de plantas alimentícias não convencionais no cardápio escolar, enfim, preservando o meio ambiente com a lei Chega de Canudinhos na cidade, né? Enfim, uma série de leis, né? E agora, no último período, e assim, a nível de Vale do Paranhana, a gente encabeçou várias lutas, né, no sentido de não ter a reforma da Previdência, não ter a reforma trabalhista, né? Eu fui uma das coordenadoras regionais dessas agendas, trouxemos o senador Paim para fazer esse debate, trouxemos vários deputados e deputadas de vários partidos para conversar e se entrincheirar com a gente nesta luta, que infelizmente a gente perdeu, e agora a gente está sentindo na pele o que eram essas reformas, né? E vamos sentir ainda mais no ano de 2021. Também, assim, participei de muitos seminários, né, inclusive fora, né, do estado, com o programa Meninas Cidadãs. Eu fui convidada pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, para apresentar o programa lá, né, que é lei aqui no município de Taquara. Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que foram referência no Brasil em 2017 e 2018, inclusive saindo na TV Senado, né, o município de Taquara. Enfim, assim, são muitas e muitas ações, né, que a gente fez nesse mandato. Foi um mandato que eu trabalhei muito mesmo, e quero aqui, de público, agradecer principalmente a minha família, né, pela minha não presença, né, Mazzuti, porque quando a gente está na política tem disso, né? Quem realmente trabalha e se dedica, a família às vezes fica em segundo plano, e foi um pouco do que aconteceu comigo, assim, apesar de que, né, o meu pai, minha mãe, meu marido, meus afilhados, enfim, meus irmãos, a gente estava sempre muito próximo, mas alguns momentos que era necessária a minha presença, ela não foi possível. E agradecer especialmente ao meu esposo, o Rodrigo, por todo o apoio, né, por toda a parceria, assim, é a pessoa que mais me incentiva, que mais cuida de mim, então isso também é muito importante, porque não é fácil ser mulher na política, ainda mais mulher com atitude, com determinação, né? Então a gente precisa de pessoas também que nos acarinhem e cuidem da gente, e o Rodrigo é uma pessoa fenomenal, assim, que está sempre junto. E para o próximo mandato, assim, a gente tinha muito a pauta do desenvolvimento, geração de emprego e renda e desenvolvimento econômico, né, Mazzuti? Eu estou terminando a minha dissertação no mestrado de desenvolvimento regional aqui pela FACAT. Comecei a fazer o mestrado exatamente para poder compreender esses cenários, né, os QLs, né, os coeficientes locacionais aqui de Taquara, porque eu ouvia muito falar, Taquara é cidade dormitório, Taquara não tem emprego. Mas o porquê, se nós somos polo regional de prestação de serviços na ordem da saúde, educação e comércio, né? Como que não tem serviço? Como que não tem trabalho? O que acontece? Então, fui fazer o mestrado para poder entender esses processos e, felizmente, sim, consegui compreender, mas nesse momento não vai ser possível aplicar, né, esses meus conhecimentos em função de não estar na Câmara de Vereadores. Mas essa seria a minha pauta para o próximo período, continuar com as lutas, né, pela questão do cuidado com a mulher, criança e adolescente, infância, educação, né, meio ambiente, que eram as pautas próximas de mim, a qualidade dos serviços públicos e igualdade de condição para todas as pessoas, mas ampliando, né, para esse foco do desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Mônica, qual é a leitura que tu faz nessa eleição, não só a nível em Taquara, mas a nível de Estado, a nível talvez até de país mapa,
do que se formou aí. Os partidos que se elegeram, a esquerda ela vai ter que se reorganizar, principalmente o PT, né? Uhum. Que perdeu muita força nos últimos anos aí. Como é que tu vê tudo isso? Como é que tu analisa? Onde é que tem que recomeçar? Tem que voltar lá atrás e recomeçar lá no Olívio Dutra? Não, eu acho que são outros tempos, tá, Mazzucci? Outros tempos, assim. Primeiro que nós fizemos a quarta maior votação do Brasil, né? E a gente ampliou, não, a quinta maior votação do Brasil, a gente ampliou a votação de 2016 para cá, né? Nos municípios, assim. Então, a gente conseguiu ampliar o número de votos. Nós somos o maior partido da América Latina ainda, né? E continuamos tendo o maior número de filiações diárias, né? Então, a reestruturação do partido, eu acredito que passa por olhar os cenários, né? A gente está num cenário hoje que não adianta a gente fazer essas discussões que a gente fazia anteriormente, né? De volta à base, de construção de base, não é mais isso, né? Tanto é que a gente percebe que os vereadores e vereadoras mais votadas tinham uma pauta mais liberta, mais desconstruídas. A gente vê, por exemplo, Porto Alegre, né? Os 3 vereadores mais votados, né, de Porto Alegre são jovens de periferia, negros e ligados a partido ao PSOL, e PCdoB, né? Então, assim, o que a gente percebe é que a gente precisa discutir essa diversidade social, né? Não tem mais essa construção que a gente via antes, assim, muito, esta é a base, né, e a gente vai discutir com ela. Não, hoje a base, ela está muito diversa. Então, a gente precisa discutir pautas ligadas à negritude, ao antirracismo, a gente precisa discutir pautas ligadas à comunidade LGBTQI+, a gente precisa discutir pautas ligadas à participação da mulher nos espaços de poder e tomada de decisão, a gente precisa fazer discussão da juventude, né, e dos espaços de construção da juventude, enfim, questão da pessoa com deficiência, da pessoa idosa. Então, todas essas pautas que por muito tempo foram silenciadas, e que partidos de direita, extrema-direita e os partidos de centro também fazem essa discussão, não fazem essa discussão, porque fazem uma discussão mais ligada à questão econômica, à pauta do desenvolvimento econômico. Então, eu entendo que a gente precisa, sim, ressignificar a nossa experiência social a partir desses movimentos sociais e não mais a partir daquilo que a gente constituía como base, enfim. Em Taquara, o PT estava apoiando o doutor Elinho para a prefeitura. Sim. Onde é que foi o ponto em que o Elinho perdeu essa eleição? Vocês já fizeram essa análise, já analisaram a campanha e, poxa, daqui em diante nós começamos a perder. Mazzucci, não fizemos, tá? Mas eu vou te falar, porque, enfim, tu sabe que eu sou uma mulher de muita opinião, né? Vou te falar o que eu entendo, assim, desse cenário. Essa campanha foi uma campanha extremamente atípica, né? Foi uma campanha que se deu muito, muito, muito a partir da expertise de comunicação. Então, quem conseguiu comunicar mais e melhor saiu na frente, né? E nós tivemos sim um problema de comunicação, assim, a gente não conseguiu comunicar da forma que nós deveríamos, né? Eu digo nós, assim, todo o grupo, né, ligado à majoritária. Então eu penso que está muito atrelado a isso, assim. E também muito uma experiência do novo, né? A gente ouvia muito essa fala, assim, nós precisamos inovar na política, que vem, né, se desenhando desde a eleição do Bolsonaro, né? Eleger aqueles que lá não estavam, né? Eleger o novo. Então, acho que esses 2 fatores foram determinantes. A campanha da vereadora e agora, então, futura prefeita Cirlei conseguiu ter essa expertise de comunicar e comunicar mais e melhor, né? A comunicação dela teve, né, essa construção, e também, né, apresentava essa proposta, né, do novo, inclusive com candidatos à vereança que muitos deles não haviam concorrido ainda, não haviam passado pelo crivo das urnas, né? Então, acho que isso sim foi um fator determinante num momento muito atípico, né? Que exigia que a gente também se reinventasse na campanha político-partidária. O machismo, ele continua na política, o preconceito à mulher concorrer?
Sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A gente percebe aqui no Vale do Paranhana o quanto de cadeiras que a gente perdeu, né? Parobé não vai ter nenhuma representante mulher, né? Taquara a gente perdeu 3 cadeiras, Rolante não vai ter nenhuma mulher, Riozinho não vai ter, então assim, esse cenário é um cenário que mostra realmente que sim, que a política ainda é um espaço, como um espaço social como um todo, né, Masucci? E aqui, assim, eu não estou fazendo juízo de valores, nada disso, porque nós tivemos uma Constituição e temos uma Constituição, tanto das relações intersubjetivas quanto a nossa própria relação conosco mesmo, a nossa relação intersubjetiva, de uma Constituição machista. Né? Então, a gente precisa fazer esses enfrentamentos todos os dias. Né? A gente precisa ocupar esses espaços e dar voz, né, para nós mulheres, falar das nossas questões, né, das nossas dificuldades, dos nossos desejos. Então, assim, é importantíssimo que a gente ocupe esses espaços, mas a gente percebeu que aqui no Vale do Paranhana, né, mesmo a gente tendo eleito aqui no município de Taquara a primeira mulher prefeita, a gente perde, sim, como representatividade por não ter, então, desenhado nos espaços das câmaras de vereadores e vereadoras cadeiras, né, de mulheres que sejam comprometidas com as pautas das mulheres, porque também tem isso, né? Não adianta a gente construir essas narrativas de que, bom, temos que ocupar os espaços, mas ocupar os espaços pensando em dar e estender a mão para outras mulheres, né? Cuidar de outras mulheres, para que outras mulheres, né, estejam nesses espaços. E a minha responsabilidade, Masucci, para agora, né, para esse período, é sim construir novas candidaturas, né, de mulheres, de juventude, né, para que os jovens e as mulheres ocupem cada vez mais esses espaços, negros, né, e negras ocupem cada vez mais esses espaços que são seus também, né, porque vivem nessa sociedade e a sociedade ela tem que ser igualitária para todas as pessoas e não só para uma parte da população. Analisando depois da eleição, como sendo a mais votada, algumas pessoas aqui no Rio da Ilha, onde eu moro aqui no meu cantinho, né, me perguntaram, gente falando, mas não teria sido melhor a Mônica trocar de partido, pegar um outro partido? Afinal de contas, o PT nunca tinha eleito ninguém para a Câmara de Vereadores em Taquara, e eu disse, falei em teu nome, não sei se falei correto ou não, digo, a Mônica, eu acho que não faria isso pelos princípios e pelo caráter dela. Não seria oportunista na hora de uma eleição trocar de partido, porque acho que não ia se eleger pelo partido que ela estava afiliada. Mais ou menos por aí? Não, com certeza, Masucci. Tanto antes, né? A partir do momento que eu comecei a ganhar prêmios como sendo vereadora de destaque, né, e tudo mais, começaram a surgir convites, né, praticamente de todos os partidos e legendas aqui do município de Taquara, e eu respeito todos, respeito as representatividades, né, os documentos, os referenciais teóricos de cada um deles, mas os referenciais, os documentos, né, que me representam são do Partido dos Trabalhadores. Eu só sou quem eu sou, eu só tenho essa construção na política que eu tenho, porque eu fui desenhada por dentro desse partido, né? Então, eu me construí por dentro desse partido, a minha formação política se deu por dentro, né, do Partido dos Trabalhadores. Então, não teria como eu fazer as defesas que eu faço, as construções que eu faço, né, estando em outro partido. Nós sabíamos da dificuldade, mas hoje sabíamos. Mas é isso, né? A gente coloca aquilo que eu te falei anteriormente, a gente coloca o nosso trabalho, o nosso nome à disposição da comunidade, o nosso projeto de cidade e a gente espera sempre o melhor das urnas, né? Eu notei que nessa eleição, muitos candidatos, e não estou generalizando, mas muitos candidatos usavam as redes sociais e não colocavam qual é que era o seu partido. Tanto é que um dia alguém publicou, e eu não sou de comentar, fazer comentário, é muito difícil achar um comentário meu numa rede social. Acho que não é assunto para mim estar batendo boca em rede social. Mas alguém, até foi uma menina aí, colocou que era candidata a vereadora, eu digo, mas faltou colocar qual é o partido. Ela disse, é do PL, o Democrático, o partido que apoia o Bolsonaro, alguma coisa assim. Ah, tá bom. Então, eu notei que muita gente escondia a legenda. Tu não sei se chegasse a notar isso também. Escondia o seu partido.
Mas, Uti, assim, o que eu percebo, assim, que hoje na política, essa fragmentação do ser político, como a gente consegue compreender, vai ao encontro desse processo também de apolitização, né? De que tudo que é da política ou quem se envolve com a política não tem caráter, né? Então, a gente vê esse processo, né, há mais ou menos uns 20 anos acontecendo aqui no Brasil, né? Não é um processo de agora, mas que agora me parece que tomou um corpo, uma proporção bastante grande. Então, as pessoas tentavam não polarizar o debate, a discussão, né? Então, assim, vamos fazer a discussão a nível de município. Eu estou nessa legenda, e daí, para alguns, até se tu fosse perguntar, tá, mas quais são os documentos orientadores do teu partido? Né? Quais são os referenciais teóricos que o teu partido utiliza? Quais são os teóricos que tu utiliza, né, no teu partido para poder dar sustentação? Porque é isso, né? Um partido político, ele é a construção de referenciais, ela é a construção de documentos, né? Então, se tu for perguntar para alguns, eles não sabem te responder. Né? Foram para aquele partido porque foram convidados ou porque tinham um amigo, mas, assim, a compreensão ideológica desse processo de ser político, lá como Aristóteles trazia para nós, que é de compreender cenários, de fazer construções que não são construções individuais e sim coletivas, alguns não têm essa compreensão. Então, acho que escondiam um pouquinho, porque se fossem perguntados, ficariam, né, numa saia um pouco justa. É a minha interpretação, não estou fazendo juízo de valores nenhum, tá, Masucci? Mas a minha interpretação de cenário é essa. E a professora Mônica já tem um destino dentro da política? Daqui a 2 anos pode se lançar deputada? Então, Masucci, é uma possibilidade bem concreta, inclusive, né? Mas, assim... O partido tem que se manter. Não pode agora, depois da eleição, não elegeu ninguém, fechar o diretório e esperar a próxima eleição municipal para sair para a rua. Ou ele se Não, a gente está mais ativo e mais unido do que nunca. Quem acompanha as minhas redes sociais aí sabe que aqui, né, a gente trabalha, não tem... Na segunda-feira de manhã a gente já estava aí na rua fazendo construção, é isso, né? Até porque a gente tem muita tarefa, né, Masucci? A gente tem muita tarefa. Ontem mesmo, a partir da votação da estrutura do Fundeb na Câmara Federal, né, fazendo repasse do Fundeb, que é um fundo de educação pública, para a iniciativa privada, se desenha o quê? Privatização da educação pública no próximo período. Então, a gente tem muitas lutas aí pela frente. Mas, assim, no que tu pergunta, assim, agora a minha tarefa é encerrar esse mandato. Estou muito feliz, porque a partir, né, do pós-eleição ali, eu consegui ainda aprovar a política pública da pessoa com espectro autista, que é uma conquista gigante. Acho que nós somos a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul que aprova a política pública para pessoa autista, política completa, né? Desde o mundo do trabalho, lazer, esporte, educação, enfim, atendimento, saúde. E estou muito satisfeita, assim, foi um trabalho muito árduo, de quase 1 ano estudando, escrevendo, pesquisando, né? E a gente conseguiu concretizar. E nessa semana agora também a gente conseguiu aprovar, que estava tramitando dentro da Câmara de Vereadores desde 2019, a Coordenadoria Especial de Política para as Mulheres aqui no município de Taquara, com a tarefa de pensar a mulher de forma transversal e não isolada, né? Então, depois, né, do pleito, ainda a gente conseguiu aprovar essas 2 leis que nos são muito queridas, assim, que têm o maior valor para mim, enquanto representante eletiva da comunidade taquarense, mas principalmente enquanto cidadã, né? Enfim, né, a gente está fazendo essa discussão, a estadual entrou em contato, enfim, a gente está vendo cenários, mas agora, para mim, é isso, assim, encerrar o mandato, né, fechar, assim, a conta, passar a régua, aquilo que a gente, né, tem que fazer, dar uma descansada, estou precisando, porque estou sem férias faz 4 anos, né? Quero dar uma descansada aí, dar uma parada, assim, né? Fazer minha defesa da minha dissertação do mestrado em fevereiro, ter o meu título de mestre, e aí, assim, ver, né, como é que as coisas vão se desenhando, né? Quero
vou permanecer aqui em Taquara, né? Muita gente perguntando, mas tu vai, eu sei que tu recebeu o convite, tu vai sair, né? Porque, enfim, fiquei bastante tempo, né, fora, trabalhando em outros espaços. E sim, recebi, agradeci, porque é muito bacana, é muito bom, né? Quando tu recebe convites de pessoas de fora, tá, né? Para te compor equipe e tudo mais. Mas, assim, a minha responsabilidade está aqui em Taquara, né? Não é à toa que eu fiz 801 votos, né? Então, essas 801 pessoas confiaram, né, o seu voto em mim, e eu permaneço, então, na cidade, permaneço em sala de aula, porque não saí, né, de sala de aula. Muitas pessoas, mas agora tu vai voltar. Não vou voltar, né, gente? Eu não saí. Eu permaneci em sala de aula, então é isso, né? A gente agora é isso mesmo, é encerrar e tirar ali uns diazinhos de descanso, e depois estou à disposição do partido, estou à disposição dos companheiros aí da regional, da estadual, e vamos ver o que a gente constrói para o próximo período. 800 pessoas saíram de casa para votar na Mônica. Um voto era o teu, Sim. né? Então, sim, o voto era meu, o voto era meu. 800 pessoas é gente, porque se tu botar reunido dentro de um ginásio, 800 pessoas aí, bota lá no Titão, lá no Tancredo Neves, lota, vai faltar lugar, né? Não, mas para te ter uma ideia, eu consegui terminar de responder as mensagens de carinho das pessoas segunda-feira. Né, de tanta mensagem que veio. E ainda não postei todos os presentes que eu ganhei. Então, assim, ainda tem mais postagem de presentes aí ainda nessa semana e a semana que vem, né? Dos presentes que estão chegando aqui em casa. Olha aqui, ó, se eu não falar em mensagem, a Ana mandou uma mensagem para ti, a minha esposa, diz, Mônica, Mazzucchi, diga a Mônica, a ela o quanto eu admiro em todas as frentes que ela atua, e admiro muito ela como pessoa, e diga mais, diga que a luta continua e estou com ela nessa luta por hora, só enviando energias positivas, mas sempre com a bandeira hasteada. Vamos à luta, companheira, diz ela. A Ana é uma fofa, né? Assim, na caminhada da vida, a gente tem derrotas e a gente tem vitórias, né? Quem ganha não ganha tudo, quem perde não perde tudo. Mas a gente olhar para o lado e ver pessoas que têm o mesmo ideal de vida, a mesma coragem, a mesma determinação, que não são individualistas, que são fortes e que acreditam e lutam por uma sociedade justa e fraterna, é o maior ganho. E a Ana é essa pessoa, assim. Então eu tenho muita gratidão, Ana, assim, por todo o teu carinho, né? Toda a tua dedicação ao mandato, vejo tu compartilhando, vejo tu comentando, né? Isso faz toda a diferença, assim. Porque a gente que está ali na ponta da lança, como eu digo, assim, que é o pelotão de frente, a gente precisa de pessoas que cuidem da gente também, né? Que nos acarinhem, que nos dê proteção, assim, e que diga, olha, tu tá no caminho certo, né? Estamos contigo. Porque não tem nenhum sentido, Mazzucchi, nenhum significado tu ter uma vida pública se as pessoas não se sentem representadas por ti. E se não te falam isso. Eu vejo algumas pessoas dizendo, eu sou representante. Não é tu que tem que dizer que tu representa. É as pessoas que têm que dizer para ti que tu representa elas. E eu tenho uma gratidão gigante ao universo, né? Tudo que conspira a meu favor, porque eu tenho essas pessoas que dizem, eu tenho orgulho de te ter como minha representante, minha amiga, minha parceira. Então, Ana, muito obrigada, tá? Também tenho o maior orgulho de te ter comigo. Obrigada, tá? Por todo o carinho. Voltando a essa questão do machismo, alguns homens têm medo de ficar à sombra de uma mulher, a mulher se destaque mais do que ele, e ele fica em segundo plano, entre aspas, em segundo plano, a mulher fica na vitrine e ele fica nos bastidores na produção. Eu acho que não, mas eu acho que é uma construção histórica e social mesmo, entende? Primeiro que as pessoas não entendem muito bem a questão do machismo. Eu vou tentar, assim, fazer uma reflexão. A minha geração foi criada dentro dessa questão do machismo, né? Uhum. Homem não chora, mulher tem que cozinhar, ter filho, aquela coisa toda. Uhum. Eu estou com 58 aninhos de idade, com um corpinho de 57, né? Mas
eu reconheço que meu pai, né, minha mãe já não era tanto, mas o pai era assim, né? Meus avós eram assim, criados dentro dessa estrutura. Isso é uma coisa cultural dentro do país ainda, né? Sim, mas Masuti, na realidade é o seguinte, né? O machismo, ele não afeta só as mulheres, né? Como tu bem desenhou, afeta homens. O maior número de suicídios no Brasil são de homens, e homens de meia idade. O porquê disso, né? Porque aquele homem que foi criado para prover o sustento da família, para não chorar, para dar certo, né? Dar certo é ter casa, família, né? Aquela propaganda de margarina. E a gente sabe que o mundo está muito dinâmico. Então, se uma dessas bases que foram ditas para ele, que eram fundamentais para ele ser feliz, ruírem, ele rui junto. Então, o machismo ele não é algo que afeta só as mulheres, ele afeta também os homens. O machismo ele diz que o homem não pode chorar, ele diz que a mulher ela tem que cuidar da família, né? Tem que cuidar do lar. Então, essa construção histórica e social faz com que ainda a gente faça esses desenhos onde a gente coloque em umas caixinhas as mulheres, em outras caixinhas os homens. É isso que a gente tem que desconstruir. Não vejo que os homens tenham medo desta competição, mas sim não compreendem ainda este processo. Então, a gente tem que estar fazendo esse movimento pedagógico, de poder ajudar todos e todas a pensarem a respeito disso. E não é só os homens, né, Masuti, porque tem mulheres também que constituem um pensamento nessa dinâmica e que a gente precisa também ajudá-las a desconstruir, achando que realmente tem que trabalhar fora o dia inteiro e tem que chegar em casa e ainda dar conta de filho, casa, roupa, comida, né? Que isso é uma tarefa dela e que o homem, quando ele é bacana, ele vai ajudar. Não, a casa é dos dois, né? Os dois trabalham fora, os filhos são dos dois, então os dois são responsáveis por este espaço. Isso eu só estou fazendo um recorte básico do cotidiano, assim, a gente teria várias outras questões, né? A mulher ganha menos executando a mesma função, tendo a mesma formação do que o homem, né? Enfim, tem várias construções que a gente precisa ir aos pouquinhos desconstruindo para poder possibilitar que outras coisas, que novas coisas surjam e novas coisas melhores, né? Eu não tenho dúvidas disso, assim, de que a partir do momento que a gente for desconstruindo esses discursos machistas, excludentes, preconceituosos, intolerantes, a gente vai ter uma sociedade muito melhor, né? Onde todas as pessoas caibam e possam exercer a sua liberdade sem medo, né? Como é que tu analisa hoje o governo federal, o governo Bolsonaro? Masuti, para mim, assim, é um governo que realmente, não sei se em algum momento tinha um projeto, porque nunca nos foi apresentado esse projeto, até porque né, elegeu sem ir nos debates, sem apresentar um plano de governo, né? Mas, assim, se tinha um projeto, se perdeu, né? Se perdeu, porque nós estamos na casa de 179 mil pessoas, né? Se não me engano, com obituários de Covid, né? Não sei agora qual é, eu não vi hoje, né, o número de mortes, mas a gente está fechando um mês no pico das mortes de Covid sem ter respostas, né? A gente está fechando um ano em março sem respostas. O processo de vacina também, da universalização da vacina, também não está nos dando resposta. A questão da retomada do desenvolvimento econômico pelos processos de privatização. Ontem, não sei se tu viu, abriu na Bolsa de Valores de Nova York a privatização da nossa água, a venda da nossa água. Né? E aonde é que está esse recurso? Onde é que ele está sendo investido? Né? Porque, bom, se abriu na Bolsa de Valores de Nova York, esse dinheiro deve estar em algum lugar. Onde é que está? Isso é um detalhe. A votação na Câmara ontem do Fundeb, que é o Fundo de Educação, da Educação Básica, né, Pública Básica do Brasil, também passando um bolo, uma parte gigante para a iniciativa privada, né, da educação. Os cortes agora em saúde mental, Masuti, tu pensa no meio de uma pandemia, porque não dá para dizer que está no fim, a gente está no meio, a gente não sabe nem quando vai terminar. As pessoas tendo sofrimentos psíquicos, emocionais seríssimos. Nunca
na história do Brasil, o CAPS foi tão necessário, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, né, ligado ao SUS, que é onde se atende as pessoas com doença mental ou transtorno psíquico, né? Nunca se precisou tanto. E agora cortes, né, na saúde mental. Enfim, eu poderia aqui ir falando para ti inúmeras questões, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma administrativa batendo na nossa porta, que vai cair aonde? Vai cair dentro da educação pública e dentro da saúde pública e dentro da segurança pública, principalmente nos municípios. Então, assim, não tem como avaliar esse governo de uma forma que não seja péssima, né? Inflação lá em cima. Oi? A inflação lá em cima. Sim, sim. Estava conversando agora com uma amiga que ela não come carne, agora há pouco tempo. Ela disse, Mônica, daí eu fui, comecei a ficar fraca e pensei assim, vou ter que comer uma carne, vou comer um peixe, né? E foi no Rissul aqui para comprar um peixe. Ela disse que 800 gramas de merluza, R$ 45. Então, assim, aí fora arroz, feijão, óleo de cozinha, enfim, né? A fome realmente batendo a nossa porta. Nós nunca, na história da última década, a gente tinha visto tantos pedintes. Hoje mesmo, passando no centro da cidade, cedinho da manhã, 8h30 da manhã, e um menino, tinha o quê? Acho que uns 11, 12 anos, na sinaleira vendendo bala, ali na esquina do Banrisul, né? Esse menino, essa hora, não teria que estar em casa, né? Mesmo que não tenha aulas presenciais, mas não tinha que estar em casa fazendo tarefa escolar, sabe? Então, e aí, assim, é um dos recortes, né? Tu olha para um lado da rua, tem gente dormindo na calçada, tu olha no outro lado da rua, tem gente dormindo na calçada, coisa que a gente não via. As sinaleiras, todas as sinaleiras de Taquara, se tu passa, e aí, assim, tô falando de Taquara, que é onde a gente vive, mas aí, né, a gente sai daqui, a gente também vê, não é algo que é do município, que é da cidade, a gente vê também esse cenário, infelizmente, esse cenário infeliz em outros espaços também regionais, enfim, inclusive do estado. Mas, assim, não tem uma sinaleira que tu não pare que tem alguém, né, fazendo malabares ou mesmo somente pedindo, né? Ou fazendo campanha de leite, ou fazendo campanha de não sei o quê. Então, e isso tudo era função do governo prover. Leite especial para criança é lei, né? É do governo prover fralda, enfim, se a família comprovar que é família de baixa renda, é obrigação do Estado. Está no ECA, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é função do Estado e da família prover o sustento e cuidado da infância, daqueles que estão em situação de desenvolvimento emocional. Então, assim, a gente pensa em tudo isso, né, Mazzucchi, e remete ao quê? Que é necessário lutar. Né? A gente não pode dar um passo atrás nas conquistas que a gente teve. A gente precisa lutar para que o Fundeb permaneça público, a gente precisa lutar para que a saúde mental permaneça pública, né? A gente, quem acompanha, eu sou militante da saúde mental, e aqui em Taquara, assim, eu estou muito próxima do pessoal ali do CAPS AD, do CAPS 1, o pessoal faz milagres com o pouco recurso que já tem. Milagres. E a fila não baixa, mas o Piazito, que também tem acompanhamento psicológico de crianças, não tem, é uma fila gigante, imensa, que o município não dá conta. Aí tu pensa, né, fazendo cortes drásticos e dramáticos, né, nesta pasta tão importante que é a pasta da saúde. Enfim, né, eu acho que é um momento realmente da população, né, fazer os esforços e forças, né, totais, assim, para evitar esse retrocesso todo, porque senão realmente a gente vai entrar em colapso social, não tenho dúvidas. Falaste antes em autismo, eu vou indicar um filme até meio antiguinho aí, para quem quiser saber mais, com o Dustin Hoffman, né, fazendo o papel de Rayman, né, um filme. Ai, sim. Filme maravilhoso. Muito, eu, particularmente, acho muito bonito o filme, né? Uma história muito legal e mostra as dificuldades do autista, né? Que o John Osman fez o papel assim fora de série. Mônica, fora da política, quem é a Mônica? Torce pro Inter, pro Grêmio, joga futebol? Que massa! Eu adoro entrevista que fale também um pouquinho da vida pessoal da gente, né? Porque essa instituição política, né, professora Mônica, às vezes as pessoas dizem assim, é muito séria,
é muito braba, né? Tu deve ter ouvido isso, né, já, Masucci, algumas, porque assim, as pessoas falam, né? Mas assim, por quê? Porque a política, ela exige essa dureza da gente, né? Tu precisa dar respostas complexas, porque os problemas são extremamente complexos, então tu tem que estar focado ali, né? Então as pessoas que me acompanham, às vezes, na Câmara de Vereadores, acham assim que eu sou muito braba, muito séria, então assim, é bacana a gente poder falar um pouquinho também da vida pessoal. Então, eu, na realidade, torcer para time, eu não torço, assim, mas a minha família e da adolescência eu sou colorada. Mas, assim, não assisto, não acompanho, assim. Se me perguntar qualquer coisa, eu vou passar vergonha. Não sei te dizer. E tu é uma menina prendada, tu cozinha, tu costura. Então, eu cozinho, amo cozinhar. Os meus amigos e familiares sabem, assim, eu chego nos lugares, às vezes até na casa dos amigos, assim, a pessoa é espaçosa, Masucci, a pessoa é espaçosa. Eu sou dessas, assim. Não me convide para tua casa que eu vou para tua cozinha e vou mexer em tudo. Tem uns amigos que fazem churrasco e ficam enlouquecidos. Não quero mais. A Mônica que cuide aqui, porque assim, ela fica aqui se metendo. Eu adoro cozinhar. Para mim, assim, é um prazer, sabe? Me desestressa, eu curto muito, assim, mesmo. Adoro cuidar da casa, assim, amo estar em casa, né? Fico muito pouco, né? Então acaba que é o lugar que, assim, que eu mais gosto de estar. Se me perguntar qual é o teu lugar preferido, é a minha casa. Eu amo a minha casa. Adoro cuidar de plantas, né? Então a minha casa. Ainda na semana passada o Rodrigo olhou aqui e disse: Mônica, mas a gente tem muita coisa plantada. É quase uma floresta aqui em casa, né? A gente tem muita planta, gosto muito. Adoro os meus cachorros, a gente tem 3 cachorros de rua que foram vindo aqui para frente de casa, a gente foi adotando e a gente gosta muito deles. Sou uma leitora voraz, estou sempre lendo. Agora acabei de ler, essa semana li rapidão, não está aqui, né? O meu livro está lá no quarto, não está aqui no escritório. A Minha Vida de Rata, de uma escritora dos Estados Unidos, assim, que está sendo, assim, uma das melhores escritoras, está ganhando vários prêmios, e ela fala, é bem legal esse livro, assim, porque ela fala de uma família muito tradicional, onde tinha um patriarca, e os filhos homens eram criados desta forma, assim, né, de que não chorava, que tinha que fazer os enfrentamentos, e as filhas mulheres de silenciar, né, de não falar as coisas que aconteciam dentro da casa. E aí aconteceu um episódio que os irmãos dela bateram até a morte num menino negro, e ela começou a ficar muito angustiada com aquilo, muito angustiada, né? E na escola ela passou mal, e quando ela passou mal, ela contou para a professora que tinha sido os irmãos, que ela tinha visto os irmãos chegando com um taco de beisebol cheio de sangue em casa na madrugada, e que tinha sido os irmãos que tinham feito. E aí, a partir dessa fala dela, o pai manda ela para fora de casa, né? Expulsa ela de casa, e aí chama de rata. Por isso, né, rata é aquela que entrega, né? Então, por isso que aí ela passa por vários perrengues, assim, né, para tentar constituir a subjetividade dela e conseguir compreender esses processos. E aí o pai nunca mais fala com ela fica 13 anos sem ter contato com ninguém da família, ninguém, né? E aí, no final, assim, ela consegue ter contato com a mãe, mas a mãe já tá com Alzheimer, tá com câncer, nem consegue reconhecer ela. E aí ela termina, assim, o livro tendo como parceira um colega negro que foi o que mais cuidou dela, assim, no momento mais difícil, e um cachorro que foi dado para ela porque o dono não queria, que era um bulldog francês, eu acho que era a raça do cachorro. Já contei o livro, então vocês nem precisam ler. Mas então eu sou uma leitora, amo cinema, então assisto muita coisa também, muita coisa. Adoro filosofia, né? Estou agora lendo este livro aqui do Alfredo Veiga Neto, que é da URGS, que é Figuras de Foucault. São vários artigos, assim, falando da questão do cuidado de si, da subjetividade, da estética, né? Pela filosofia. Adoro música, né? Daí, enfim, sou casada com um músico que toca um monte de instrumento, então nossa casa é virada em livro e instrumento. Que tipo de música tu gosta? Eu sou roqueira, né? Eu gosto muito de rock and roll, assim.
Aham, tá com Rolling Stones aí. Mas assim, eu tenho ultimamente escutado muito jazz, eu tenho escutado. As divas do jazz eu tenho escutado muito, muito, muito. Tenho escutado muito indie também, tenho escutado bastante indie e tenho escutado muita banda e música boa brasileira mais regional, assim, sabe? Tipo o movimento do Mangue Beat com as novas formulações, né? Francisco Elombre, enfim, né? Céu, um monte de gente nova aí no cenário Nós e temos, que está arrasando. nós temos uma produção musical no Rio Grande do Sul riquíssima, desde os anos 80, aquelas bandas de rock, até hoje, Uhum. né? Eu e a Ana, de vez em quando, agora não, né? Mas antes da pandemia, a gente ia sempre no Briga da Redenção, né? Tinha o Bluegrass, que são Ai, sim, Renato Velho é uma referência aqui de Taquara, amigão, né? e tem um gurizão que é lá de Montenegro, que toca, que é professor na URGS. Eles se reúnem ali no final de semana, não é para ganhar dinheiro, vender CD, coisa só, é para tocar para o pessoal que está ali, né? Então, eu gosto muito desse tipo de música folk, né? Gosto de Ah, rock, eu também gosto. gosto de São Brasil, MPB, né? Terminei de ler um livro do Moacir Scrir, também gosto de leitura, que é Os Vendilhões do Templo, e agora estou lendo um Sim. livro que é do Laurentino Gomes, Escravidão, né? Livro que nos conta aí das mucamas, né? E do que passaram os negros aí na época de escravidão, né? E que nós somos o último país a ser liberto, entre aspas, aí. Mas, Uti, tu chegou a ver o documentário do Emicida, o Amarelo? Amarelo. Tu chegou a ver na Netflix? Sim. Que obra! Não, eu sou apaixonada por ele, assim, acho o cara, assim, ó, genial, genial, assim. Que aí trata um pouco daquilo que a gente estava falando na política, que é dessa desconstrução da genialidade, das referências, né? A gente tinha como as pessoas geniais, os acadêmicos, né? Aquela pompa e circunstância, e agora temos aí, né, Criolo, Emicida, Mano Brown, esse pessoal que está produzindo muita coisa bacana, muita leitura. Eu, assim, me apaixonei pelo documentário, achei, assim, ó, excelente, de uma sensibilidade, mas de uma construção de narrativa, assim, para te pensar mesmo, fazer essa reflexão, né, da senzala até agora, assim, maravilhoso. E eu vou te emprestar um livro, tá? Vou te emprestar a biografia da Rita Lee para te ler, que é maravilhoso. Ela escreveu, assim, é de chorar e de rir, sabe? Porque ela é fenomenal também, muito, muito bacana. Vou te cobrar então. Mônica, para Pode cobrar. a gente encerrar, qual é o recado que tu deixa para a comunidade taquarense? Qual é o recado que tu deixa para as pessoas que estão assistindo a gente, né, os internautas aí? Primeiro, assim, gratidão, né, gente, por todo apoio, né, por todo carinho que eu recebo e continuo recebendo. Quero pedir para vocês para que permaneçam comigo, né, permaneçam me acompanhando nas redes sociais, né, permaneçam juntos. Gente, nós tivemos um problema de internet aí com a Mônica, né? Mas, Lute, primeiro quero te agradecer, tá? Te agradecer demais aí pelo espaço, um espaço sempre muito potente, né? Tu realmente exerce o papel de comunicador, aquele que está a serviço, né, da comunidade. E o meu recado para as pessoas é: não desistam, né, dos seus sonhos. As dificuldades, elas surgem, mas a gente enfrenta elas e nos torna, o que acaba nos tornando mais fortes, né, e mais resilientes. E também não aceitem nada para além daquilo que vocês entendam que é de direito de vocês. Então, permaneçam altivos, né? Permaneçam ativos, permaneçam lutadores, atenciosos e observadores, porque o nosso espaço social é nosso, nós temos essa responsabilidade de cuidar bem deles. Mesmo não estando na Câmara, estou à disposição de cada um e cada uma, porque a minha função enquanto cidadã permanece, enquanto servidora pública permanece, só não vou estar lá ocupando aquele espaço,
mas continue me acompanhando nas redes, né, nos demandando coisas. O meu WhatsApp permanece à disposição da comunidade e a gente está aí à disposição para fazer a boa luta e para construir cenários que cuidem das pessoas, tá bem? Mas eu te abraço para ti, abraço a todos e todas que nos acompanharam aí, que nos ouviram, que ficaram aí essa 1 hora, né, conosco. Obrigada demais pelo carinho e a gente segue. Um bom 2021 para todos e todas. Obrigado. Conversei com Mônica Fácil, vereadora do PT, ela que fez 801 votos, mas não conseguiu legenda no partido para se eleger vereadora por mais 4 anos.